Fala, meus queridos! E aí, vamos dar prosseguimento a mais uma aula deste curso sobre dificuldade de aprendizagem na escola, onde a gente precisa estar entendendo aí os assuntos, entendendo bem os conceitos, certo? Para que venhamos cada vez mais, né, adquirir saber, ajudar, né, no que for preciso, essas crianças que muitas das vezes irão apresentar aí sintomas, sinais comuns a cada dificuldade, a cada transtorno ou a cada distúrbio. Eu expliquei, gente, eu expliquei as diferenças sobre distúrbios, dificuldade e transtorno, certo? Só que muita gente confunde. Muitos profissionais dizem que são as mesmas coisas. Distúrbio e transtorno é a mesma coisa, né? Porque como o distúrbio e o transtorno ocorrem, basicamente, digo distúrbios de aprendizagem, tá? E de transtorno de aprendizagem. Como eles ocorrem no cérebro, muitos profissionais eu já percebi em alguns vídeos que eu assisti, em algumas matérias, que eles dizem como se fossem a mesma coisa. Eles falam como se fosse a mesma coisa e para ser sincero, eu acredito que não são a mesma coisa, embora aconteçam no mesmo lugar, que é o cérebro, certo? E refletem na questão cognitiva, né, do indivíduo, da criança. Então, são muitos transtornos, são muitos distúrbios existentes que precisam ser estudados, né? Mas o que eu quero deixar claro para vocês é que vocês entendam o conceito de cada um e que cada um vai se manifestar de uma maneira diferente, vai apresentar problemas diferentes, sinais diferentes, certo? Para que fique bem claro, eu trouxe esse vídeo para vocês de imediato, este vídeo aí que vai estar mostrando um pouquinho para vocês, para que fique muito bem claro o que é distúrbio de aprendizagem. Logo em seguida a gente vai estar vendo alguns distúrbios existentes, certo? Lembrando que ainda que haja uma diferença entre para psicopedagogia, ainda que haja uma diferença entre dificuldade, distúrbio e transtorno, ainda assim todos eles são considerados dificuldade porque todos eles dificultam um bom andamento do processo de aprendizagem das crianças em si. Não só das crianças, como também de qualquer indivíduo, em qualquer fase da vida. Mas o que eu estou falando é das crianças porque eu estou querendo enfatizar a questão das crianças em fase escolar. Então, seja transtorno, o diagnóstico, seja distúrbio, se a criança está apresentando sinais de distúrbio, de transtorno ou apenas só de dificuldades, seja lá o que for, ou até mesmo, vamos supor que a criança já nasça com a condição, supor que ela nasce com a síndrome de Down, ou vamos supor que ela já nasça com os braços mirrados, né, ou as pernas mirradas, ou nasça com deficiência visual, né? Enfim, ainda que a criança nasça com essa condição, não quer dizer que ela ou nasça já com transtorno, porque o transtorno e o distúrbio geralmente já vem desde a fecundação, já são problemas aí relacionados ao desenvolvimento, certo? Que causa aí alterações no bom funcionamento cerebral, tá certo? Que fique claro isso aí também. Ainda que elas nasçam com algum tipo de condição, embora deficiência visual, deficiência física ou qualquer outro tipo de síndrome, não é motivo para taxarmos as crianças como incapazes. Jamais fale isso, que chame uma criança de incapaz só porque ela nasceu com alguma condição, certo? Até porque a cegueira ou a deficiência física, elas não são consideradas dificuldade de aprendizagem específica, tá? Isso aí já é uma outra situação, mas que também essas condições causam dificuldades de aprendizagem,
certo? Mas jamais essas crianças que nascem com alguma condição dessas, ou com que mais tarde recebem o diagnóstico de transtorno de distúrbio, elas jamais devem ser taxadas como incapazes, certo? Como crianças que jamais vão conseguir aprender de outra maneira, que jamais vão conseguir se desenvolver de uma maneira legal, né? Ainda que seja da maneira dela. Não, jamais, gente, jamais. A gente tem que ter aquela convicção, aquela confiança, acreditar, ter fé que essa criança, né, você como profissional, você como pai, como mãe, seja lá o que for, você tem que ter a convicção de que ela pode encontrar outros meios de ter uma vida melhor, uma vida mais qualificada, né, em relação a essas dificuldades, porque como eu falei para você, dificuldade todos nós sempre vamos ter em alguma coisa. Claro que uns têm mais que outros, mas isso não nos faz melhores do que essas crianças, né? Que já têm esse diagnóstico de alguma dificuldade de aprendizagem. Não nos faz melhor. Sim, nos faz humanos e precisamos ter esse olhar mais humano, mais sensível, para procurarmos sempre nos colocar no lugar do outro e ajudar de alguma forma, tá? Então vamos dar play aqui no nosso vídeo, certo? Eu espero que vocês prestem bastante atenção, porque esse vídeo ele vai deixar claro, né, com base nas palavras de alguns autores, o que é distúrbio de aprendizagem. Logo em seguida a gente vai falar sobre os mais comuns, tá? E como eles se manifestam, tá bom? Vamos lá? Tia Adri, momento psicopedagogia. Distúrbio de aprendizagem. Distúrbio da aprendizagem. Distúrbio de aprendizagem significa anormalidade patológica, aquilo que é irregular, por alteração violenta na ordem natural da aprendizagem. A palavra distúrbio, conforme Moisés e Colares, compõe-se do radical turbare, que significa alteração violenta na ordem natural, e pode ser identificado também nas palavras turvas, turbilhão, perturbar, conturbar, etc. O prefixo dispor tem seu significado como alteração com sentido anormal patológico. Possui intrinsecamente valor negativo. Conforme Fonseca, distúrbio de aprendizagem está relacionado a um grupo de dificuldades específicas e pontuais, caracterizadas pela presença de uma disfunção neurológica. Moisés e Colares definem distúrbios de aprendizagem quando afirmam que distúrbios de aprendizagem é um termo que se refere a um grupo heterogêneo de alterações manifestas por dificuldades significativas na aquisição e uso de audição, fala, leitura, escrita, raciocínio ou habilidades matemáticas. Vocês viram aí, gente, que ela falou no termo disfunção, que o distúrbio ele é uma alteração violenta no processo natural de desenvolvimento, né? Ou seja, ela quis dizer aquilo que eu falei na aula anterior, que é uma anormalidade nos funcionamentos das funções do nosso corpo, nas funções cognitivas principalmente, né, nas funções. Então, por exemplo, as funções dos nossos órgãos, né, o sentido dos nossos órgãos do sentido, fala, visão, audição, tato e paladar, e também nas habilidades matemáticas, né, que desde pequenininho a gente vai, conforme o nosso convívio, os estímulos nossos, né, as nossas experiências, a gente vai cada vez mais potencializando as nossas habilidades de aprendizagem.
Então, à medida que aquele que está acompanhando o desenvolvimento da criança percebe que está havendo uma anormalidade, uma dificuldade severa na aquisição desses conhecimentos, dessas habilidades, dessas potencialidades, é necessário que um profissional possa acompanhá-la, né, e tentar descobrir o que está acontecendo e, se os pais autorizarem, né, se os responsáveis autorizarem, fazer de imediato uma intervenção precoce, né, logo para ontem, para que ela tenha, a criança e a família, enfim, venha ter uma qualidade de vida melhor, né, vamos dizer assim, para que a criança tenha uma qualidade de vida, né, adequada, vamos dizer assim, que é melhor, o termo ficou qualidade de vida adequada, para ela conseguir se desenvolver, para ela conseguir seguir as outras etapas da vida da melhor forma possível. Então vamos continuar com o nosso vídeo, espero que vocês entendam direitinho. Desta maneira, é mais fácil encaminhar a criança para tratar o distúrbio com especialistas. Muitas crianças são ditas como crianças com problemas de aprendizagem, por não conseguirem acompanhar o resto da turma, ou não conseguirem expressar-se. É preciso uma autoavaliação do professor para ver se ele está correspondendo aos anseios dos alunos. Dentre os alunos, muitos têm culturas diferentes, linguagens, e o professor tem que saber corresponder a essas necessidades. Algumas escolas públicas já contam com um psicólogo escolar na sua equipe, mas, infelizmente, ainda há várias escolas públicas em que o professor só pode contar com a ajuda da família do estudante e da equipe de gestão escolar para superar essas dificuldades. Vocês viram aí, ela colocou um ponto importante, né? Uma observação a se fazer. Infelizmente, com base na educação brasileira, percebe-se que a maior parte das escolas públicas ela não dispõe de uma equipe de profissionais capacitados para estar cada vez mais, vamos dizer assim, auxiliando nessa questão das dificuldades no processo de aprendizagem, porque não vou dizer todos os alunos de uma instituição vão apresentar dificuldade de aprendizagem, mas boa parte vai apresentar. Então, por que ainda as instituições públicas não dispõem de profissionais qualificados para estarem ocupando cargos de psicopedagogos, psicólogos, enfim, dentre outros, que precisam estar nessas instituições, desempenhando um trabalho de qualidade mesmo, com esses alunos que apresentam essa dificuldade. E infelizmente a nossa realidade é totalmente contrária, né? Seria interessante que tivesse, mas é como se fosse uma utopia, né? Que houvesse esses profissionais trabalhando nessas instituições públicas. A gente percebe que não há, né? E principalmente na área rural, aí que você não vê mesmo. Tudo é mais difícil. Infelizmente, gente, essa é a nossa realidade, né? Mas eu espero que um dia isso venha melhorar e cada vez mais tenhamos aí, quem sabe, com o governo aí, né? Com essa mudança de governo, sei lá. A mosca, gente, no meu saco aqui. Quem sabe aí de governo do estado, viu? Eu moro no estado da Bahia, quem sabe aí com a mudança de governo agora este ano, com as eleições, quem sabe venhamos ter aí dos órgãos públicos uma iniciativa bacana relacionada à questão da educação. Eu não posso dizer do Brasil inteiro, posso dizer aqui do meu estado, né? Não tenho como dizer a realidade no Brasil inteiro, mas eu confesso que aqui no meu estado, pelo menos aqui na minha cidade, a gente vê muito essa defasagem,
essa situação complicada em relação a termos profissionais da psicopedagogia, principalmente, que é um profissional bastante importante no bom andamento do funcionamento da escola, porque o profissional psicopedagogo, ele não vai trabalhar apenas com as crianças em si, mas também com as famílias, ele também vai estar trabalhando diretamente com os professores, vai estar sentando, vai estar analisando quais são os projetos pedagógicos que são dados, porque, como eu falei para você, a dificuldade de aprendizagem também pode ocorrer com base nos projetos, né, nos trabalhos, nos planos de aula, né, que muitas das vezes não está, como é que se diz, sendo aceitos por todos os alunos, né, daquela sala, ou seja, os alunos não estão conseguindo acompanhar aquele plano de aula, aquela aula. Então ela precisa sentar, o psicopedagogo precisa sentar com esse professor e ver onde é que está o erro e tentar, né, refazer, mas tudo da maneira mais tranquila possível, né? Tudo precisa ser muito bem trabalhado, porque, como eu falei, ninguém é igual a ninguém, todo mundo é diferente, ou seja, é normal ser diferente, é normal eu aprender de um jeito e você aprender de outro. Enfim, a gente tem as nossas preferências, né? O nosso jeito de aprender e de se desenvolver. Cada cabeça humana pensa de uma forma, reage de uma forma, sente de uma forma. E por isso que eu acho tão interessante cada vez mais se aprofundar nesses assuntos. Espero que vocês verdadeiramente estejam gostando, dessas videoaulas, né? E mais uma vez, gente, eu peço, por favor, deixe seus comentários. É muito importante para que eu consiga fazer o relatório do meu estágio, porque esse curso é um formato de estágio, né? Um modelo de estágio que a minha faculdade disponibiliza para nós alunos, para que a gente consiga cumprir com as horas, né, complementares aí e consiga concluir nosso curso, a carga horária do nosso curso. Então, gente, me ajudem, tá? Deixe seus comentários, dê sugestões para os nossos vídeos, que ainda tem mais 2 vídeos aí para serem produzidos, tá bom? Então, me ajude, pessoal. 2 não, 3. Precisam de 3. 3 vídeos ainda precisam ser concluídos e eu conto com a ajuda de todos vocês, tá? Vamos continuar sem mais conversa. Com a consequência de um dano cerebral, os problemas que afetam a compreensão ou produção da linguagem são conhecidos como afasia. E o sintoma predominante do paciente afásico é a dificuldade de leitura. Partindo desse contexto, podemos falar sobre a dislexia adquirida. A partir de meados dos anos 70, neuropsicólogos cognitivos investigaram quais as partes do processo normal da leitura foram danificadas ou perdidas, ocasionando perturbações como dislexias adquiridas periféricas, ou transtorno nos quais os sistemas de análise visual estão danificados, e dislexias adquiridas centrais, agrupamento de transtornos em que o sistema visual é danificado na compreensão e ou comunicação das palavras escritas. Podemos então afirmar que a disfunção neurológica é a característica essencial que diferencia crianças com distúrbios de aprendizagem daquelas com dificuldades de aprendizagem. Se você fizer pesquisas sobre dificuldades de aprendizagem e distúrbios de aprendizagem, perceberá confusão no emprego dos termos. Perceberá que médicos, psicólogos, licenciados, pedagogos e psicopedagogos chamam as mesmas coisas de maneira diferente. Então, optamos por denominar distúrbio de aprendizagem as situações relacionadas ao orgânico, ao sistema nervoso central, quanto às situações de déficit de aprendizagem cuja causa seja familiar, pedagógica
psicológica, nutricional, entre outros, denominaremos de dificuldade de aprendizagem. Se você gostou desse vídeo, Vocês viram aí? Ela falou que há verdadeiramente essa confusão nesses conceitos e por isso que a gente faz essa separação para que a gente consiga entender melhor o que é distúrbio, o que é transtorno, o que é dificuldade, o que é síndrome, o que é doença, certo? E como cada uma se comporta, como cada uma se manifesta no indivíduo, tá bom? Deixa eu mostrar, pessoal, agora o outro vídeo bastante interessante que eu quero que vocês assistam ele comigo, tá? Deixa eu ver se ele tá aqui. Agora a gente vai ver como é a... Deixa eu ver aqui... o que é dislexia, o que é descalculia, que eu mencionei que esses são os distúrbios, todos eles relacionados a distúrbio de aprendizagem, geralmente vai vir com esse dis na frente, tá bom? Vamos ver aqui. Acho que é esse aqui. Dislexia, descalculia, desortografia. Acho que é esse aqui mesmo. Olá, você está no nosso canal Família. Não é esse, gente. Não é. Ficou de cabeça para baixo. Olha que trabalho. Oh, caramba. Aqui tem uma aula maravilhosa do Dr. Clay Brits e sua esposa, Luciana Brits. Eles explicam os sinais e os transtornos. Aqui tem Dr. Drauzio Varela também. Tem um trabalho maravilhoso aí. Mas não é deles que eu quero estar falando. Eu queria que vocês vissem os conceitos sobre dislexia, descalculia, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Licença, pessoal. Vou estar virando aqui o celular. Vocês viram o que é verdadeiramente o distúrbio. Agora a gente vai começar a entender um pouco sobre quais são esses distúrbios, tá? Quais os distúrbios mais comuns. Eu quero que vocês entendam. Os distúrbios de aprendizagem. Dislexia, o que é dislexia? Acho que essa moça aqui mesmo. Chegou o leite de magnésia Eno, o seu novo aliado contra a azia. Desce aliviando a queimação da... Dislexia. Quais são as causas? Quais são os sinais? Vamos conversar um pouco sobre o assunto hoje? Eu sou a psicóloga Raquel Fernandes Chimizo e quero contar um pouquinho para você sobre este transtorno da aprendizagem. A dislexia, ela atinge cerca de 5 a 17% da população no mundo. É um transtorno que causa bastante sofrimento. Vocês observaram que eu chamei de transtorno, porque não tem um remédio específico que vai curar, não tem um exame específico que vai diagnosticar, mas ele causa uma série de prejuízos na vida da criança e na vida do adulto. Por isso é importante que a gente conheça um pouco para poder ajudar quem sofre com esse transtorno. A dislexia é um transtorno neurobiológico, ou seja, a criança já nasce com o cérebro formado de uma maneira diferente. É uma condição na qual ela nasceu. E essa condição faz com que ela tenha muita dificuldade de interpretar os símbolos. As letras são desenhos, são símbolos, os números são símbolos. Então, desde muito pequena, a criança vai ter dificuldade nessa interpretação. E isso, com o tempo, vai trazer muita dificuldade na leitura e na ortografia. É muito importante que essas crianças sejam acompanhadas
acompanhadas desde muito cedo e que a gente descubra formas diferentes de ajudá-las a aprender. Na realidade, as crianças que sofrem com dislexia, os adultos, geralmente são adultos muito inteligentes, muito espertos. Isso não tem nada a ver com a capacidade cognitiva relacionada à inteligência. É uma especificidade do jeito daquela pessoa funcionar, que pode causar muitos prejuízos e muitas dificuldades, inclusive desestimular essa pessoa de continuar os seus estudos. Mas, se ela for percebida desde cedo e se essa pessoa for acompanhada por profissionais qualificados, ela vai ser com certeza uma pessoa de sucesso. O que causa a dislexia? Um dos principais fatores é a genética. Pesquisas mostram que se o pai da criança for disléxico, as chances são de 90% de... Você percebe que não se tem uma causa específica, mas alguns estudos demonstram que a genética, sim, ela pode influenciar na causa, na aquisição do distúrbio ou do transtorno. Que ele tenha filhos disléxicos. Se a mãe for disléxica, as chances vão para 60% de que o filho seja também disléxico. E se alguém na família tem dislexia, um tio, um primo, um avô, ou TDAH, outros transtornos relacionados ao neurodesenvolvimento, as chances vão para 30%. Além da questão genética, tem uma questão relacionada à condição do nascimento da criança. Se a criança sofreu na hora do parto, se ela ficou sem ventilação, a gente chama de anóxia pré-natal, isso pode fazer com que ela desenvolva a dislexia. O uso de substâncias químicas por parte da mãe durante a gestação também pode ser um dos fatores que causam a dislexia. Desde muito cedo é possível perceber que uma criança pode vir a ser disléxica. Observe se o seu filho tem dificuldade em repetir as palavras que você ensina para ele. Observe se ele tem dificuldade em memorizar histórias, músicas, lendas. Observe também se ele tem dificuldade motora, se para ele é difícil coordenar o seu movimento, se é uma criança que cai muito. Se a criança já está ali perto de 2 anos de idade e ainda não está falando, 3 anos e ainda não fala corretamente, troca as letras, é muito bonitinho, a gente dá risada, né? Mas isso é algo para que a gente fique atento, porque pode ser um indicativo de que essa criança possa lá no futuro ter dificuldades mais graves na aprendizagem. O esquecimento constante de nomes de pessoas com quem ela convive no seu dia a dia pode ser um indicativo, e o pouco prazer na leitura, porque a gente falou lá no início que as crianças que sofrem com a dislexia, elas têm muita dificuldade de ler, né? Vocês perceberam aí que a dislexia, os sinais, quando a criança tem dificuldade na questão da fala, na questão da interpretação das letras, dos códigos, e tudo isso precisa ser observado, e que não tem uma causa específica, mas que a genética e também outros fatores, né, pode influenciar no aparecimento da dislexia, certo? E isso precisa ser o quanto antes feito uma intervenção, tratamento adequado para cada criança, certo? Para que venha melhorar essa questão, né? Porque é muito importante o conhecimento na questão da ortografia, na questão da interpretação das letras. Então, na próxima aula a gente vai continuar falando um pouco mais sobre a dislexia, a gente vai falar também sobre a disgrafia, a gente vai entender um pouco o que é, como elas se comportam, e também a gente vai falar sobre os transtornos, né, alguns transtornos. Mais uma vez vamos falar o que é transtorno, quais os mais comuns, como é que ele ocorre, né, onde é que ele ocorre. A gente vai estar falando mais um pouco sobre isso e vai estar tentando esclarecer todos os assuntos relacionados às dificuldades de aprendizagem na escola, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.